Bem, galera, então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, como tudo começou, né? Que tudo tem um início, um meio e fim, mas o fim ainda não chegou não, o fim está distante. Como é que eu vou falar? Como tudo começou? Meu nome é Newton Nunes, né? Para quem não me conhece, eu estou hoje com 43 anos, rumo ao 44, já está bem pertinho aí, tá? Já tem 20 anos, mais ou menos, que eu trabalho no meio da gastronomia. Profissionalmente, tenho uns 12 ou 13 como chefe. E começou tudo o quê? Muitos anos atrás eu sempre tive muita curiosidade em aprender a cozinhar, né? Eu sempre fiquei em cima da minha irmã, ela até brigava comigo, me chamava de chato, porque eu queria saber como é que fazia isso, como é que fazia aquilo. Então sempre gostei de cozinhar, sempre tive uma facilidade de aprender a parte da cozinha. E o cachorro latindo aqui. Então sempre tive muita facilidade, né, com comida. A comida para mim foi sempre muito fácil. A cozinha, a parte da cozinha, sempre gostei. Então a parte de amador, fiquei anos aí fazendo alguma coisinha ou outra, aprendendo, pesquisando. Eu ia num restaurante, experimentava a comida, tentava adivinhar ali o que tinha, né, pelo meu paladar, que coisa, perguntava ao garçom como é que fazia, e assim foi. Só que eu tinha um sonho que era ser militar, então resolvi seguir a carreira militar, me alistei no exército, fiquei lá um ano, fui bom, era um bom militar, tá? Um bom atirador, na minha época fui bom, só que aí teve umas trocas de pelotões lá e acabaram do nada o meu nome saindo na baixa, porque o comandante do pelotão que me colocaram não me conhecia, então ele colocou meu nome na primeira baixa. Aí eu até ia ficar quando o outro tenente, amigo meu lá, que era do pelotão, ficou sabendo, queria falar com o major para poder. Eu falei, não, deixa que eu vou fazer uma faculdade. Só que na época eu não estava decidido a fazer faculdade nenhuma, porque não tinha nada que fazia o meu coração cantar, não tinha nada que fazia, me dava alegria assim, de parte de faculdades, né? Então, arrumei um emprego no hospital da minha cidade, assim que eu saí do exército, e falei, vou voltar para o exército, vou estudar e vou voltar para o exército, que aí eu faço uma prova para sargento, ou então eu faço uma faculdade qualquer e presto uma prova para oficial. E fiquei com essa ideia, entrei num cursinho, né, pré-vestibular, para poder estudar. Só que nesse meio termo, uma amiga minha um dia me liga do nada. Ih, tá caindo as coisas sozinho aqui. A gato. A amiga minha do nada me ligou, porque ia ter um curso de modelo em Valença, que é a minha cidade, né, a minha cidade natal, e que era para eu fazer. Eu falei, Deise, porra, fazer curso de modelo, nunca levei jeito para essas coisas. Ela, não, você tem altura, tá com corpo legal, não sei o que, faz, vai ser legal. Aí eu falei, não, Deise, vou fazer não. Ela faz, acabei resolvendo fazer. Aí cheguei lá no dia, tinha só mulher para fazer o curso, devia ter eu e mais uns 3 caras, né? Que é cidade interior, né? Então o homem geralmente tem um pouco de vergonha, né? De fazer. Aí eu falei, caramba, vou voltar, não vou fazer isso não. Aí acabou que resolvi entrar, né? Fiz o curso. O cara da agência gostou de mim, começou a me chamar para desfilar na região, né? E, pô, tava ganhando, assim, por desfile, praticamente o que eu ganhava por mês, trabalhando no hospital. Falei, opa, negócio é bom, hein? Vou ficar nisso daqui. Aí fiquei fazendo alguns desfiles, até que um dia ele me chamou para ir para o Rio de Janeiro, para poder trabalhar no Rio. Eu falei, pô, beleza, vamos embora. Aí peguei, falei com meus pais na época ficaram meio assim, meio ressapiados, né? Cidade interior e para cidade grande. Na época eu estava com 20 anos, né? Mas acabou que resolvi e fui. Né? Fui, fiquei alguns anos lá trabalhando, fiz algumas coisas legais, fiz comercial, acabei me interessando pelo teatro, comecei a fazer teatro, iria até seguir uma carreira de ator, né? Eu tinha até essa vontade, mas aí acabou a vida começando a me direcionar para outros caminhos. Foi lá que eu conheci a minha esposa,
que está comigo até hoje, estamos 20 anos juntos já, temos uma família, e acabou que na época ela engravidou da minha primeira filha, e esse meio é um meio muito incerto, né, gente? É um meio que você ganha um mês, o outro você fica sem, até você se estabilizar é assim, bem complicado. E como eu já estava com a responsabilidade de uma família, eu falei, vou arrumar um emprego fixo, né? Aí pintou uma oportunidade de recepcionista de um restaurante no Rio de Janeiro, famoso até, tá? Tem 4, 5 casas no Rio, e eu fui nessa entrevista. Aí chegou lá, fazendo a entrevista, tá? O dono estava com dúvida se ia colocar homem ou se ia colocar mulher na portaria, e eu vi que tinha alguns garçons fazendo entrevista, e eu, por curiosidade, perguntei quanto ganharia um garçom no restaurante deles. Aí ele falou assim, olha, Nilton, é o salário mínimo, mas você ganha muito mais porque você ganha os 10% e ainda ganha a caixinha, que o cliente só... Aí ele me passou o valor, na época o valor do garçom dava 2 vezes o valor do recepcionista, né, contando tudo, não na carteira, mas os extras. Aí eu virei para ele e falei, não, então me tira de recepcionista e me bota de garçom, né. Aí ele olhou para minha cara assim, né, garçom, falei, ué, qual o problema? Não problema nenhum, eu estava todo arrumadão, né? Tinha alugado um smoker para poder conseguir o trabalho. Aí ele pegou e falou, você já trabalhou de garçom? Eu falei assim, não, mas já fiz alguns trabalhinhos universitários, garçom universitário, que lá no Rio tinha muito disso, né? Contratava o pessoal de agência para fazer eventos, né? Chama-se garçom universitário. Aí acabou que passou uma semana, ele pegou, me ligou, perguntou se realmente eu queria o trabalho. Pum. Aí fui, aceitei, comecei a trabalhar como garçom. Foi aí que a minha parte de gastronomia acho que despertou um pouco mais. Por quê? Eu comecei a conhecer como funcionava um restaurante, que até então eu nunca tinha trabalhado num restaurante. Então a minha visão era de espectador, de cliente, vamos colocar assim, sentar, comer alguma coisa e sair. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi toda a logística, né, do funcionamento de um restaurante. Então isso para mim foi muito legal, porque abrangiu os meus conhecimentos na parte da gastronomia, me identifiquei mais, entendeu? Eu tenho, por ter essa facilidade de aprender a cozinhar, eu ficava muito na cozinha batendo papo com o chefe, com os cozinheiros, e acabou eu aprendendo ali todos os pratos do restaurante. Aí eu via eles fazerem e ia fazer em casa. Eu via eles fazerem e ia fazer em casa. E assim eu fui aprendendo todos os pratos. Eu sei que com o tempo eu sabia fazer todos os pratos do restaurante, eu sabia tudo. Então eu acabei sendo um bom garçom, porque se o cliente me perguntava, eu sabia até como é que o prato era feito. Então eu explicava isso para o cliente, eu falava como é que era feito, o que levava, entendeu? Os pontos da carne, entendeu? Como é que era feito tudo. Então isso para mim foi muito legal. Eu até gostaria de trabalhar na cozinha, mas o garçom ganhava melhor, porque o garçom a gente tem aquela coisa de ganhar uns 10%, né? A cozinha não, é um salário fixo. Então eu fiquei ali 5 anos como garçom, até que eu fiz um curso no Senac, do profissionalizante. Não foi curso faculdade de chefe, mas foi um bom curso. A gente fez, se eu não me engano, acho que foram 8 ou 10 meses de curso. E aprendi muita coisa, mas também, tipo, muita coisa ali para mim já era simples, porque eu sempre fui meio autodidata, eu sempre pesquisei, sempre gostei de fazer. Então eu via e tentava replicar em casa. Então quando eu cheguei no curso, eu já sabia muita coisa, tanto é que, graças a Deus, o meu chefe lá, meu professor, né, ele dava muitos elogios. No final ele já, tipo assim, tinha aulas que ele já nem estava me ensinando mais, ele me dava alguma coisa na mão e mandava eu criar algum prato. Ah, o que cria hoje? Porque todo curso, todo dia, tinha o lanche da galera. Aí, às vezes ele me dava uma carne, o que seja, falava, Nilton, faz o nosso almoço hoje aí. E me deixava livre para criar, claro, dando os toques dele, tá? Então isso foi para mim foi também muito legal. Então eu saí de lá, fiz outros cursos alternativos, né? Porque na época eu não tinha condições de pagar uma faculdade, porque era caro, eu já tinha uma família e tinha que sustentar essa família junto com a minha esposa.
Então a gente sempre trabalhou duro para poder ter uma qualidade de vida, né, gente? Eu acho que todo mundo quer ter uma qualidade de vida. Só que a gente morava de aluguel no Rio bem caro. Então a gente tinha que trabalhar para ter essa qualidade de vida, para pagar as nossas despesas. E uma faculdade na época seria meio complicado, vamos colocar assim. Seria um gasto extra que no momento a gente não poderia ter. Foi até que eu resolvi, eu sempre tive uma ideia de montar um negócio para mim, a gente nunca teve a ideia de trabalhar para os outros, tá? Eu cheguei a trabalhar, acho que fixo mesmo, eu não tenho 10 anos de carteira fixa, trabalhando para terceiros. Eu sempre gostei de trabalhar para mim, trabalho desde cedo, mas sempre empreendendo em alguma coisa. E casei com uma esposa que uma pessoa, né, que pensa igual a mim, também gosta de empreender. Então casou ali a fome com a vontade de comer, vamos colocar assim, né? Então a gente acabei saindo do restaurante que eu trabalhava de garçom e peguei um táxi, fui rodar num táxi no Rio de Janeiro para me sustentar até eu conseguir montar o meu negócio, até eu conseguir saber o que eu ia fazer na parte de gastronomia, porque eu já tinha uma experiênciazinha. Pensei até na época em montar um restaurante lá no Rio, mas no Rio de Janeiro é um pouco caro por causa de ponta, essas coisas, né, luva que o pessoal pede, então acaba ficando um pouquinho caro. Eu precisava juntar esse dinheiro para começar esse negócio. Minha esposa trabalhava também numa instituição bancária, tá, de títulos de capitalização. Só que aí, do nada, do dia para a noite, mandaram todos os funcionários embora, todos eles, e terceirizaram. E acabou que ficou todo mundo desempregado. Na época, a gente já estava fazendo massas artesanais para vender, já estava fazendo algumas massas, algumas coisas para poder vender congelado. E resolvemos abrir uma barraquinha na feira, na Ilha do Governador, para poder divulgar, né, o nosso produto. E foi aonde a gente começou ali. Aí eu fiz a barraca, continuei rodando no táxi. A minha esposa ficou trabalhando na barraca, eu fabricava as massas em casa, os molhos, tudo, e ela vendia, tá? E começamos a vender muito. Daí começamos a trabalhar com eventos, fazer buffet na casa das pessoas, aniversários, festas, isso tudo só com massas. Foi bem legal também, deu para a gente ganhar uma graninha. Aí eu comecei a ver que a gastronomia estava me dando um retorno e poderia dar muito mais se eu investisse, né? Foi até que então que surgiu uma outra barraca, porque a feira era muito movimentada, então era difícil surgir espaço para você alugar. Aí acabou vagando uma outra barraca de churrasco, porque a menina que fazia churrasco lá saiu. Aí eu falei, quer dizer, eu falei não, né? Minha esposa falou, ai amor, por que você não vem, pega essa barraca, não sei o quê, vende bem aqui o churrasco. Eu falei, pô, mas o táxi também eu ganho dinheiro, como é que vai fazer? Ela falou, pega a barraca, fica no táxi, na barraca a gente vai analisando. Aí peguei a barraca de churrasco, a primeira semana vendi mais ou menos, mas foi bonzinho. Na segunda eu já dobrei a minha venda, aí eu falei, epa, o negócio é bom. Aí eu comecei a ver que um dia de trabalho eu estava ganhando o que eu ganhava, bem dizer, a semana inteira no táxi, porque o táxi eu pagava diária, era de empresa, não era meu. Então eu comecei a ver que valia mais a pena eu investir ali e largar o táxi. Aí foi a hora que eu larguei o táxi e caí dentro do churrasco. No final, eu já estava vendendo 4 vezes mais do que eu vendia no início, juntando com a barraca de massa. Aí, como o Rio é muito caro, acabou depois eu botando ali meio junto, botei uma barraca só de açaí, a gente vendia açaí junto. No final, vagou a barraca de japonês, foi aí onde começou a minha história com o japonês, porque aí vagou a barraca de japonês, eu já sabia fazer o japonês, tá? Não tinha tanta prática, mas já sabia fazer, já tinha conhecimento, porque eu já tinha feito alguns cursos alternativos. E foi aí que eu comecei a fazer o japonês. Vagou essa barraca, eu peguei a barraca. Eu sei que no final o meu japonês ali já estava sendo falado na ilha toda pela qualidade, pelas pessoas estarem gostando, por tudo. Então começou a vir pessoas a comprar. Tinha pessoas que iam lá só buscar o meu japonês. Tinha
restaurante japonês na ilha, as pessoas iam comer comigo na feira, entendeu? Mais ou menos assim. Então, tipo assim, o pessoal começou a elogiar, o meu churrasco era conhecido, tinha pessoas que iam ali almoçar, porque eu sempre tive essa facilidade, eu não sei fazer só uma gastronomia, eu sei fazer várias, eu tenho, entendeu? Facilidade de tudo. O japonês acabou seguindo, porque quando a gente já estava na feira, juntamos dinheiro, coisa, a gente queria comprar uma casa para poder sair do nosso aluguel, né? Então começamos a olhar casa. E comecei a olhar casa na ilha, comecei a olhar casa no Rio, imóvel no Rio nessa época estava muito caro. Umas casas que não valiam o preço que estava sendo pedido. Então foi quando a gente começou a olhar um sítio perto onde que minha mãe morava, em Cinco Lagos, aqui em Mendes, região serrana, interior do Rio, né? Vamos colocar assim. E era perto do Rio, dava 2 horas. Eu falei, pô, dá pra gente comprar um sítio lá. E como a feira era só 2 dias, passando o carro aqui. E como a feira, gente, era só 2 dias, eu falei, pô, dá pra gente descer cedo, a gente aluga aqui um quartinho, alguma coisa para deixar nosso material. E a gente fica aqui sexta e sábado e volta no domingo. E continua trabalhando aqui. Até que a gente subiu, encontramos um sítio, que é o sítio que a gente mora hoje, um lugar maravilhoso, assim. Você pode estar acorda com o passarinho cantando. E resolvemos comprar. Compramos, tá? Com o dinheiro da gastronomia, que foi aonde a gente conseguiu juntar dinheiro, trabalhando numa feira, tá? Às vezes as pessoas têm essa ideia, o cara que trabalha na feira não ganha dinheiro. Gente, ganha, feira dá dinheiro. Se for uma feira movimentada, ganha. Comida dá dinheiro, tá? Então, ficamos ainda 3 anos trabalhando... Não, 3 não, 2 anos. 2 anos, foi de 2003 a 2015, mais ou menos, ficamos trabalhando na feira e morando em Mendes. Então, começou a ficar muito difícil para a gente, porque a gente não conseguia pessoas para ficar com as nossas filhas no final de semana. E eu tinha uma filha pequena, a minha menorzinha tinha uma outra maior, a menorzinha estava com 4 anos, a maior com 11 anos, ou seja, eu precisava de alguém para ficar. Eu até conseguia, mas aí o que acontecia? Na hora que a gente ia descer para a feira, a pessoa ligava falando que não ia poder, que aconteceu um imprevisto. Então, aí acabava que eu chegava lá atrasado, então começou a ficar muito cansativo para a gente, até que vagou um ponto no centro de Vassouras, perto da faculdade, e surgiu a ideia de montar um restaurante. Aí eu falei, poxa, o que a gente vai montar, o que a gente vai montar? Aí vimos que não tinha, na época, só tinha um japonês na cidade, só que ele não estava mais ali no centro, ele tinha saído do centro da cidade, ele estava num bairrozinho perto, porém já não estava mais na rua principal. Então eu falei, poxa, amor, a gente pode montar uma casa japonesa, mas como aqui é uma região serrana, eu acho que a massa cai muito bem. Então a gente mesclou a massa com o japonês e acabamos criando um restaurante que se chama Sushi Itália, que seria o sushi com a parte italiana, que a pessoa teria a combinação de poder ir lá, tipo, quem gostasse de japonês comeria o japonês, quem não gostasse comeria uma boa massa. E montamos esse restaurante, foi um boom na cidade, todo mundo adorou. Ficamos igual um maluco, assim, trabalhando, porque deu um movimento maior do que a gente até esperava. Abrimos esse restaurante em fevereiro, aí em dezembro eu abri o nosso próximo restaurante, montamos mais uma casa numa cidade vizinha, tá? Que foi uma casa maior, e esse de Vassouras era um restaurantezinho pequeno, mais compacto, tinham acho que 30 lugares, tá? E o de Barra já abri com 100 e poucos lugares, então foi uma casa muito maior, com um salão grande, música ao vivo, e foi tipo assim, pra gente foi uma casa assim, muito bonita, gostamos muito, só que aí começou a ficar muito cansativo, a gente não tinha mais vida, a gente saía de casa 7, 8 horas da manhã e ia chegar meia-noite, porque tinha que ir no mercado, tinha que fazer compra, tinha que cuidar disso, cuidar daquilo. Acabou minha esposa ficando em Vassouras, eu ficando em Barra,
porque o tempo, né? Um tomando conta de cada casa, a gente se via na hora de dormir, vamos colocar assim. Então começou a ficar muito cansativo para a gente. E delegar funções é complicado porque as coisas acabam não saindo do jeito que você quer, do jeito que você gosta. E aqui no interior tem muito disso, do cliente chegar na casa e querer que o dono esteja ali. Tipo, que nem muita gente às vezes chegava na casa, o Nilton tá aí, eu não tava. Ele, mas que dia tá que eu queria comer a comida dele? Ou seja, então tem muito disso. Então a gente foi ficando, aí acabou começando o país entrou em crise, né, que já estava em crise desde 2015, então o movimento caiu um pouco, aí a gente estava trabalhando muito e não estava vendo dinheiro, e pô, trabalhar muito e não ver dinheiro é ruim. Quando você trabalha muito, você vê dinheiro, é legal, tu fala, pô, tá valendo o meu trabalho, aí você começa a trabalhar muito. Pô, a gente estava trabalhando 2 vezes mais, 3 vezes mais do que a gente trabalhava. E, tipo assim, não estava faltando dinheiro, mas a gente não estava sobrando. Então, pô, você ficar trabalhando para pagar a conta, ninguém quer. Foi quando a gente resolveu vender Barra do Piraí e pegar esse dinheiro e se mudar. A gente estava querendo mudar para a Austrália. Minha esposa se identificou muito com a Austrália, estava vendo algumas reportagens, então surgiu aquela vontade da gente ir para um país novo, para poder tentar uma vida nova, né, diferente, fora do Brasil. Aí resolvemos vender o restaurante, era um restaurante grande, bom, bem equipado, vendemos até por um bom valor, tá? Esse valor daria para a gente ir para lá tranquilamente e pagar todas as custas, só que aí veio um cano, vamos colocar assim, né? A gente tomou um cano, mesmo tendo feito contrato, registrado em cartório, tá tudo. Tomamos um cano, a menina ainda roubou a gente. Só não roubou mais porque um funcionário me ligou, porque os meus funcionários ficaram com ela. Ele me ligou para avisar, falou: ó, eu tô achando estranho, ela mandou todo mundo ficar em casa e tá levando as coisas. E ele sabia que a gente tinha vendido parcelado para ela me pagar até o final do ano. Tipo, ela me comprou em agosto para pagar até dezembro. Então a gente dividiu. Ela me deu uma entrada, só que essa entrada eu usei para fazer a rescisão, né, de todo mundo. E ela ia me dando X por mês e em dezembro ela pagaria o restante. Só que aí, cara, ela fez o quê? Não me pagou, começou a atrasar o pagamento e levou muita coisa minha do restaurante. Só que eu ainda consegui fechar a tempo dela não levar as mesas, porque eu descobri, fui lá, a gente acabou entrando, o restaurante estava abandonado, falei com a minha advogada, ela falou que poderia entrar, mas com testemunhas, então a gente entrou, coisa, aí acabei trocando o cadeado do portão. Foi eu fazer isso numa segunda-feira, parou um caminhão lá na frente, querendo entrar para carregar as coisas. Então, tipo assim, não tomei um cano maior, mas aí ela deixou dívida no meu nome, porque ainda estava em trâmite, comprou com fornecedor usando meu nome. Então, tipo assim, eu tive que arcar com essas dívidas. Enfim, acabou dando uma reviravolta e a gente resolvemos reabrir o restaurante para poder tentar e reabrimos, mas aí a gente viu que estava muito cansativo, a gente não era a favor do delivery na época a gente não queria delivery, tipo assim, achava que o delivery não dava, né? Que a divulgação na internet não dava, então a gente tinha uma mente muito, achava que o boca a boca é que valia a pena, tipo, como Vassouras funcionou no boca a boca, então Barra a gente teve esse mesmo exemplo. Então a gente reabriu, ficou mais uns meses, um movimento fraco, porque muda de nome, vai para outro nome, coisa. Então os clientes que iam lá já estavam achando que não era mais a gente, então acabou não indo. Então, enfim, aconteceu um monte de coisa assim que resolvemos lá, Roberto, vamos fechar esse restaurante. Já tinha tomado cano mesmo, a gente fecha, fica só em Vassouras, a gente acerta a nossa vida, paga essas dívidas tudo com Vassouras e acerta a nossa vida. Foi um ano muito difícil para a gente, porque acabou a gente ficando com um restaurante pagando a dívida de dois, vamos colocar assim, a despesa de dois, né? Porque eu tive que arcar com os pagamentos, né? Para poder
manter o meu nome, né, aqui, né, porque na cidade todo mundo me conhecia, não tinha como eu falar, vou deixar para lá, não. Então tive que arcar com aluguel, com a luz que ela gastou, os fornecedores que ela comprou usando o meu nome, entendeu? Então, apesar de ter sido erro deles terem vendido, mas eles achavam que ainda era eu que estava lá, porque os funcionários eram os mesmos, então acabou vendendo, enfim. Então, mas graças a Deus consegui marcar. Até que veio tem um app aqui que chama Deliveron, aqui na cidade, que acabou, tipo iFood, que acabou crescendo muito aqui na cidade. Quando ele começou, ele ficou indo lá no Sushitária para a gente botar um delivery. Aí a gente, não sei. Não. Aí no final ele falou assim, faz o seguinte, vocês não vão me pagar nada. Coloca e em cima do que vocês venderem, a gente tira X porcentagem. Não precisa me pagar nada mensal, só para vocês testarem. E foi aí quando a gente começou o delivery. Cara, começamos o delivery, começamos a divulgar. Nisso, começamos a vender. No final, a gente estava vendendo tipo meio a meio. Da venda mensal que a gente vendia, era metade delivery, metade era o estabelecimento, que também tinha um movimento bom. Então a gente estava vendendo muito almoço, vendendo muita parte de noite de delivery. Isso durante um ano, mas até então não divulgava tanto, a gente não tinha o conhecimento da divulgação, né? A gente sempre achou no boca a boca, então acabou que o delivery também a gente divulgou no boca a boca. Foi as pessoas que iam ali no restaurante, pegavam contato, a gente dava o e-mail, então acabou que o público nosso de delivery era o nosso público do restaurante, a gente não expandiu esse público, até que veio a pandemia. Tudo se fechou. Ficamos um mês fechado, com os funcionários tudo lá, até que sentou eu e minha esposa, falamos, Roberto, vamos mandar todo mundo embora. Não tinha saído ainda essas medidas de auxílio do governo para poder auxiliar nos funcionários em casa, não tinha. Então a gente, antes que enrolasse todo o meio de campo, a gente resolveu mandar os funcionários embora, ficou eu e minha esposa no restaurante, e foi aí que a gente começou a trabalhar o delivery. Foi aí que a gente começou a fazer divulgação em Face, patrocinar a divulgação, fomos fazendo alguns cursos para poder aprender a divulgar, aprender ali a jogar. Gente, eu sei que com o restaurante fechado, a gente estava vendendo mais do que com ele aberto, só de delivery. Claro, a pandemia também colaborou muito nisso, porque hoje em dia eu acho que o delivery é uma das coisas que mais crescem, até que reabriu o restaurante e a gente também começou a não dar conta, porque eram tantos pedidos de delivery como pessoas indo no restaurante também. Então começou a ficar muito coisa, tive que aumentar o número de funcionários para poder a gente dar conta do delivery e do restaurante junto. Só que Vassouras é um restaurante pequeno, então a gente acabou tendo que matar uma parte do salão para poder fazer uma outra parte para o japonês, para poder ficar duas pessoas, uma só para o delivery, uma só para o japonês do restaurante. E ficamos assim um ano. Pra gente, cara, esse de todos os anos, esse foi o melhor ano. Foi o nosso melhor ano, o ano que a gente mais vendeu. O ano da pandemia foi o que a gente mais vendeu. Apesar das pessoas estarem com medo de sair de casa, teve aquela coisa de espaçamento de mesa, o delivery aumentou muito. Então, o que entrava no restaurante aberto, mais o delivery, praticamente triplicou a nossa venda. Então, tipo assim, a gente estava vendendo bem mesmo. Só que eu e minha esposa, a gente já estava com projetos, né, futuros, que a gente não queria mais ficar nessa vida de vai para o restaurante 7 horas, 8 horas e ficar até meia-noite, porque a gente não estava tendo vida familiar. Nossas filhas muito sozinhas, né, em casa, ou estavam na escola, ou estavam em casa, e a gente já vinha pensando nisso um tempo, o que a gente ia fazer para poder ter mais qualidade de vida, né, ter uma vida melhor, vamos colocar assim, porque o dinheiro é bom, gente, é muito bom, mas não é tudo. Não adianta você ganhar dinheiro e não ter qualidade de vida. E a gente estava querendo procurar qualidade de vida. E essa pandemia serviu para isso, porque ela mostrou para a gente que o delivery vale muito a pena. Por quê? A gente pode trabalhar na nossa casa.
Então acabou que a gente fez foi isso. Ficamos um ano quase relutando, né? Porque é difícil, né? Você fechar um estabelecimento que está te dando lucro, uma coisa que está te dando dinheiro, você largar aquilo ali para ficar só com um delivery, vamos colocar assim. Mesmo você sabendo que vende, você perderia a venda da casa aberta. Mas aí sentamos e colocamos no papel. O que, que a gente tem de custo? Ah, tem aluguel, tem luz, tem funcionário, imposto, isso, aquilo, coisa. Ou seja, no final fui verificar que a venda da casa aberta estava ficando praticamente para pagar os gastos. Dava um pouco mais, dava, mas estava pagando os gastos porque o nosso movimento caiu com a casa aberta, porque o pessoal começou a sair menos. O que estava dando o meu maior lucro era o delivery. Aí foi quando a gente analisou, pô, amor, vamos fechar isso aqui então, vamos montar um delivery na nossa casa, que a gente não vai ter aluguel. A luz vai diminuir, porque não vai ter tantas geladeiras, freezers, nada, a gente vai precisar de uma, duas, muito, para poder armazenar o peixe, armazenar as coisas, e vamos estar em casa junto com as nossas filhas. E ficamos nessa, pensando, né? Porque surge um friozinho na barriga, né, gente? Aquele medo de largar o certo. Até que resolvemos, falou, não, vamos fechar. Pum, conversamos com os funcionários, avisei todo mundo um mês antes, né, para poder também dar tempo deles se organizarem, né? Porque mal bem, muitos ali já estavam comigo, Deus que a casa abriu, tá? Foi doloroso pra gente, para eles também, foi tipo assim, é uma coisa que a gente gostava e eles também, né, já tinham se acostumado a ficar ali, a trabalhar ali, então acaba apanhando um amor pelo local. A gente sempre foi patrões que se identificava com os funcionários, né? Não existe, eu sou patrão, você é funcionário. Não, a gente cobra, porém gera uma amizade, vamos colocar assim. Então, mas aí resolvemos, fechamos ali o restaurante e viemos aqui para o nosso sítio, que é onde eu estou até gravando aqui. Montamos o delivery na minha parte, na minha área de churrasqueira. Organizei ali direitinho, fechamos o que tinha que fechar, fiz uma bancada para mim, tá? Eu construí as bancadas, a minha esposa ajudou na decoração, pintamos ali, que a gente sempre foi assim de meter a mão, passando o carro aqui somente, de meter a mão nas coisas e fazer, né? A gente sempre gostou de fazer, de nunca meter a mão na massa, vamos colocar assim. Acabou que a gente organizou tudo e hoje a gente trabalha só com delivery e graças a Deus está muito bom. Te falo que a gente ganha mais do que a gente ganhava no final das contas, porque o nosso custo diminuiu, ou seja, a gente vende e quase não tem custo nenhum, porque acabou que hoje trabalha eu, trabalha minha esposa, as minhas filhas trabalham com a gente, ou seja, a gente trabalha em família, fica todo mundo junto ali, batendo um papo. Quando está trabalhando, a gente trabalha, quando dá aquele intervalozinho, a gente conversa, descontrai, escuta uma musiquinha, entendeu? Para trabalhar tranquilo, em paz. E funcionários, eu praticamente não tenho, os funcionários são a nossa família, só tem que ter o motoboy, tá? Porque o motoboy, você precisa do motoboy, não tem jeito, tem como entregar. Mas se você não tiver um motoboy, tiver tipo o seu marido dirige, ele pode entregar. Mas o carro gasta mais gasolina. Gasta, mas aí você não vai ter o custo com o motoboy, entendeu? Então, tipo assim, é muito, muito relativo. E a gente fornece, o que que acontece? O nosso sítio, ele fica no meio entre duas cidades, tá? Eu fico 10 minutos de uma cidade, 10 minutos de outra. Então eu acabo conseguindo fornecer para duas cidades. E são duas cidades pequenas, com poucos habitantes. As duas juntas devem dar mais ou menos uns 40 mil habitantes. Ou seja, cidades pequenas, com muita concorrência. Só em Vassouras, por ser uma cidade universitária, tem 12 japoneses. 12. E mesmo assim, gente, vende, porque o público quer. Quando você tem um produto de qualidade, a pessoa comprou com você, ela continua com você. É o que eu sempre falo, a qualidade ajuda muito. Eu te falo que é 60%, 70%.
Aí tem que entrar divulgação, claro, que ninguém vai descobrir se você tem qualidade sem que você divulgue. Eu te falo, se você me perguntar hoje se eu quero abrir um restaurante, eu te falo que não. Então, gente, eu quero falar para vocês isso, o delivery, ele vale a pena você investir hoje, porque graças a Deus a gente aqui hoje na nossa cidade a gente é referência. Se você chegar aqui e perguntar quem é o Sushi Itália, quem é o Milton Nunes, tipo, as pessoas vão saber quem é a Roberta, que é a minha esposa, que ela está sempre de frente, vamos botar assim a cabeça do negócio. Eu sou o chefe e ela que fica na parte de administração. Cada um tem sua função, né? Então ela me ajuda muito nessa parte, entendeu? A parte de cozinha fica comigo, a parte da administração praticamente é toda com ela. Eu falo uma coisa ou outra, mas eu deixo muito com ela. Essa parte de divulgação também é ela que fica muito por dentro, entendeu? Ela que é a expert nessa parte aí. E acho que foi isso, acho que não tem muito mais o que eu falar, não. Essa foi a minha história, entendeu? Não tem muito mais o que eu contar, né? Eu ainda estou vivendo ela, né? terminando de viver, e foi essa ideia que eu tive agora de querer passar um pouquinho para vocês, a minha experiência, para que vocês possam também conhecer, né, que é possível, né, você mudar, você fazer outras coisas, trabalhar em casa é possível, tá? E ganhar dinheiro em casa é possível. Então hoje eu sou prova disso, a gente ganha dinheiro trabalhando em casa, trabalhando aqui no nosso conforto do lar. É muito melhor, vou falar para vocês que é muito bom, tá? Você não ter que sair de casa para trabalhar, não ter que pegar trânsito, não ter que enfrentar essa vida louca daí da rua, né? Vamos colocar assim. Então é isso aí, galera. Acho que não tem muito mais o que eu falar, não. Essa foi a minha história e espero que vocês tenham gostado, tá bom? E um grande abraço a todos aí.